Rentabilidade maior que a poupança. Mas maior quanto? Qual a real diferença? Me chamo Vitória Oliveira, sou educadora financeira, ajudo as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou falar para você qual a real diferença, explicar isso que está tão comum de ouvir. Resolvi inclusive trazer esse vídeo devido a uma conversa que eu ouvi na rua. Eu disse, nossa, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem qual que é a diferença real, tá? O que significa qual o rendimento real da poupança e quais são os outros tipos de rendimento que existem, se vale a pena você tirar, se não vale, se é mais seguro deixar na poupança ou não. Inclusive tem outros vídeos falando sobre isso também, mas esse aqui eu vou deixar o mais claro possível para que vocês entendam de uma vez por todas. Bora lá? Eu tenho certeza que você já ouviu em anúncio do YouTube, algum colega seu falando, tá muito comum ouvir isso. Traz seu dinheiro para cá, invista com a gente que o rendimento é maior que a poupança. Mas maior, qual que é a diferença? Maior quanto? É isso que eu vou explicar agora. A poupança é um fato que ela sempre vai render menos que a taxa Selic. O diferencial da poupança é que ela não cobra imposto de renda, não desconta nada, tá? É rendimento líquido mesmo, que rendeu, você consegue resgatar. Porém, esse rendimento só cai na tua conta no aniversário. Por exemplo, vamos supor que você investiu o dinheiro dia 11/11, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. O rendimento desse valor, colocou R$1.000 lá, só mais exemplo. O rendimento desse valor, desses R$1.000, só vão cair de fato na tua conta dia 11 de dezembro. Ela não rende todos os dias, tá? Então vem aí um ponto negativo. É um banco seguro? É um banco muito seguro. Só que rende menos que a taxa Selic, que também é extremamente segura, tá? O Tesouro Selic. E só paga no aniversário. Se você resgatar antes, você não ganha nada, meio que perde, né? Deixou o dinheiro ali por 15 dias, por exemplo, e não teve rendimento algum. E qual o rendimento real da poupança? Quanto que ela te paga na prática? Quando a taxa Selic, que é a taxa mãe de juros que rege todos os juros do nosso país, está até 8,5%, certo? A poupança vai render 70% dessa porcentagem. Então, se a taxa Selic estiver pagando 5%, por exemplo, a poupança vai render 3,5%. Então, vejam, sempre vai render menos, ok? Quando a taxa Selic passa de 8,5%, muda essa regra, tá? Não rende mais os 70%. Ela passa a render 0,5% ao mês, mais taxa referencial. Essa taxa referencial está próximo de zero, certo? Então a gente meio que desconsidera essa taxa no momento porque ela é quase que irrelevante. E para resumir para você, atualmente, hoje em dia, com a taxa Selic 13,75%, que está altíssima, se a taxa Selic estivesse 8,6, mais que 8,5, ela já iria render isso. Como a taxa Selic está em 13,75, quanto mais longe desses 8,5% que a poupança está limitada a pagar você 70%, menos a poupança vai estar valendo. Porque vejam só, se tivesse 8,6, ela renderia 0,5 ao mês. E estando 13,75, ela também rende 0,5 ao mês, que totaliza aproximadamente, ela vai estar variando devido à taxa referencial, ela está ali na casa dos entre 6% e 7% ao ano, tá? Não é uma coisa fixa, de fato, apesar de ser renda fixa, porque tem a alteração da Selic e do mercado no geral. Então, ela está pagando mais ou menos isso, tá? Entre 6% e 7%, a poupança. E a taxa Selic está pagando 13,75%. Você pode chegar para mim, Vitória, eu fiquei sabendo que se você investir numa conta remunerada, num CDB, no Tesouro Selic, você paga imposto de renda. Mesmo descontando esse bendito imposto de renda, você ainda vai ganhar mais que a poupança, tá? De lapada. Existe uma calculadora chamada calculadora de juros compostos. É só dar um Google que você consegue ver e simular a diferença do rendimento da poupança para o rendimento da taxa Selic. Você vai ver que é, assim, absurdo. Mas o que eu quero que você entenda aqui, sempre, a poupança vai render menos, tá, que as outras opções do mercado de renda fixa, tá? Muito importante. Não adianta você ficar ouvindo, traz para o nosso banco que ele vai render mais que a poupança, mas vai render mais quanto?
De fato, é o valor de mercado que é compatível com o valor do mercado? Esse é um banco seguro? Faz sentido para o meu objetivo? Faz sentido para o meu perfil de investidor? Tudo isso tem que ser analisado, tá? Estou explicando aqui para vocês qual é a realidade da poupança, quanto ela rende na prática. Para a gente comparar a poupança, eu trago os 3 principais tipos de investimentos, que é o Tesouro Selic, tá? Conta remunerada, que rende 100% do CDI, e o CDB, que geralmente também está lastreado a um CDI, enfim, algo desse tipo. No Tesouro Selic, como o nome já diz, vai render a própria Selic. Então, se a Selic está 13,75 ao ano, ele vai render 13,75 ao ano. CDI, quando você vê uma conta remunerada, o banco está oferecendo para você a conta remunerada pagando 100% do CDI. O que significa isso? Sempre que você vê 100% do CDI, você vai lembrar taxa Selic, tá? É muito próximo, a diferença é de tipo 0,1 ponto. Então, se a taxa Selic está 13,75, o 100% do CDI, o CDI vai estar 13,65. Então, não tem muita diferença, a gente diz que acaba sendo praticamente a mesma coisa, tá? Então, sempre que você vê 100% do CDI, é praticamente a taxa Selic, o que é muito bom também. Esse valor não pode ser menos. Se tiver menos de 100% de CDI, já não vale a pena, porque você está perdendo dinheiro e vai estar quase perto da poupança, tá? Então, 90% de CDI já não vale a pena. Você tem que procurar algo que pague 100% de CDI ou mais. Quando ele paga mais, é só fazer uma regrinha de 3 para descobrir o valor, mas só para vocês entenderem, caso esteja pagando 200% de CDI, que significa que está pagando o dobro da Selic ao ano. Só que tomem muito cuidado, tá? Quando vocês verem algo de um valor muito grande, por exemplo, 200%, que dá 26%, 27% hoje, na verdade, anual, isso é muito dinheiro, tá? São muitos juros compostos. Então, tem que ficar de olho para ver se de fato é verídico, se o banco é seguro, tá? Por quanto tempo essa promoção, que geralmente são promoções. Então, analisem isso. Eu estou trazendo esses tipos de investimento de renda fixa para de fato comparar a poupança, que geralmente são utilizados para reserva de emergência ou para seu caixa, para não ficar com dinheiro parado, o dinheiro ficar ali rendendo automaticamente. Inclusive, em todos esses 3 tipos de investimento que eu estou falando aqui para você, tanto o Tesouro Selic como conta remunerada e CDB, se tiver liquidez diária, os 3 vão render todos os dias e você vai poder resgatar a qualquer momento da mesma forma que a poupança, tá? São extremamente seguros. Em questão de conta remunerada e CDB, é só se atentar ao banco, mas no Tesouro Selic, de fato, não tem perigo nenhum praticamente, tá? É só saber fazer direitinho o aporte, que não tem dificuldade também, é bem simples. Então, gente, essa é a real diferença. Poupança atualmente está rendendo 0,5 ao mês, quando a taxa Selic está rendendo mais de 1% ao mês, ou seja, o dobro. Enquanto a poupança rende aproximadamente 7% ao ano, a Selic rende aproximadamente 14% ao ano. Então, mesmo que tenha imposto de renda, não tem como comparar o dinheiro que você perde deixando o seu dinheiro na poupança, entendeu? Então, apesar de ser um banco seguro, né, poupança é extremamente seguro, existem essas outras opções. Aqui eu estou falando de renda fixa, que, como eu já falei, serve tanto para reserva de emergência, para um objetivo de curto prazo, vou comprar daqui a 2 meses, você pode deixar lá para ir rendendo. E tem essas opções de mercado que são muito mais vantajosas e que vocês podem migrar para elas, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem está rendendo mais que a poupança, vocês vão falar, está rendendo quanto? Se atualizem da taxa Selic, porque sempre muda a cada 45 dias, ou ela cai, ou ela permanece, ou ela aumenta. Então, fiquem atualizados para ver e entender que a partir de agora vocês sabem, né, quanto que rende na prática a poupança e qual a vantagem de colocar em um outro lugar, e entendem também o valor que de fato rende nesse outro lugar. Então, se a pessoa chegar para você, fulano, coloca o dinheiro aqui, você viu um anúncio, né? Coloque o dinheiro no meu banco, porque nesse banco tá pagando mais que a poupança. Aí você vai lá ver quanto que de fato ele está pagando. Está pagando 90%? Você já sabe que não vale a pena. Você vai procurar um banco que tem vários seguros, tá? O Nubank, o PagBank, o C6 Bank, o Mercado Pago. Então, esses são alguns exemplos de contas que pagam 100% do CDI hoje, né? Tô falando hoje. Estão pagando 100% de CDI. Então, por que deixar em um banco que está prometendo menos que isso? Fiquem atentos e olhem, né? Analisem. A partir de agora, vocês têm esse conhecimento para poder fazer isso de fato e não cair mais em cilada, e, se possível, que é o ideal, se tiver algum valor na poupança, retirar e colocar no lugar que de fato renda mais. Acredito que eu consegui esclarecer a dúvida de muitos de vocês, mas
Gente, sempre estudem. Se vocês querem investir, não comecem na louca, vou fazer de qualquer jeito. Não, estudem. Tem muita informação gratuita, né? Então dá pra você procurar e ver o que de fato faz sentido pra você, porque você pode ser uma pessoa conservadora ou pode ser uma pessoa de perfil arrojado que está disposta a correr um pouco mais de risco para ter a chance de ganhar mais, já tem a reserva montada, tá? Então vai depender muito da situação que você se encontra. Eu tô falando aqui para vocês entenderem de fato a real diferença de rendimento e ver se de fato compensa, caso você tenha dinheiro na poupança, ou não tirar, né? E esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Deixa o like, não esquece de se inscrever, a meta é bater 100 inscritos até o final do ano, então me ajudem nessa meta compartilhando com um amigo, com familiares de vocês, envie aí nos grupos de WhatsApp, porque de fato isso ajuda o canal a crescer e estimula a gente a trazer mais vídeos como esse, que com certeza ajuda sim a mudar a vida financeira de vocês. Então obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.